Tá? Eu acho que tá. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Bom, graças a Deus. Graças a Deus. É uma alegria tornar esta casa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma história. Louvado seja Jesus por mais uma vez tornar esse santo lugar. Quero ser grato a Jesus por toda a sua bondade, misericórdia sobre a minha vida e por me dar saúde para todos os dias poder pregar sua palavra a Jesus. Seja a glória. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, meu paizão, pastor Luiz. Amo demais, estava com saudade. Já dei um bolo nele, quase não botou no banco. Te amo, tá? Sabe disso, sabe disso. E a gente sente o pergunta é muito verdadeiro. Deus abençoe. Pastora Luísa, Deus abençoe, né? Eu falei, cadê a pastora Luísa? Eu só vi a Morena com o culto. Aí quando eu li, é a Luísa. Tá bom? Gente, estou muito feliz. Eu estou com amigos aqui, pastor André, Brazão, que eu amo por demais. Pastores da minha igreja também, pastor Félix, missionário Poliana, tenho muito carinho dessa família, e minha esposa irmã Tassiane, meu filho Leonardo. Quantos querem continuar ouvindo Jesus falar? Diga amém. Amém. Eu prometi que não ia demorar. Abra a Bíblia. Epístola de Paulo escrita aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 38. Ele é breve. Epístola de Paulo escrita aos Romanos, capítulo 8. E aí passa. Top show, né? Romanos capítulo 8, versículo 38. É o texto base de nossa interpretação. Ô pastor, quanto povo localiza? Sou até aquele mistério que eu falei contigo? Manda por aí. Romanos 8, 38. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Escrito está: o que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente aí. Você por alguns minutos. A base textual da Epístola aos Romanos é o tratado de Paulo a Priscila e Áquila para solucionar alguns problemas que estão intrínsecos dentro da cidade de Roma, pois a cidade de Roma está crescendo sob pressão dos gentios e alguns problemas precisam ser resolvidos. E um dos maiores desejos do apóstolo Paulo era ir para Roma para tratar desse problema de perto, porque o gnosticismo entrou com força dentro de Roma e o evangelho está sendo um pouco que deturpado. E Priscila e Áquila está tendo um pouco de dor de cabeça para tentar arrancar esses problemas que estavam dentro da igreja, e Paulo, como sempre, queria ir para lá com emergência para poder resolver esses problemas. Mas o que Paulo quer fazer é um pouco louco, porque Paulo quer ir para Roma sabendo que a ida dele é uma ida sem volta, porque os romanos estavam à sua caça, pois haviam liberado centuriões para que pudessem procurar a vida do mesmo e poder matá-lo, porque a cabeça de Paulo dentro de Roma era um prêmio. A saber que o termo grego de centurião é centúrio, um comandante que comandam 100 homens, e havia dezenas de centuriões espalhados, cada um com os seus 100 homens, à procura do apóstolo Paulo, ao ponto do apóstolo Paulo, para pregar e não poder mais viajar a barco. Ele tinha que viajar pelos desertos. Por isso que ele diz à igreja de Corinto, na segunda carta, que passou fome, sede e frio. Porque a cidade da Palestina antiga, sendo cercada somente a pé e não por embarcação, o apóstolo Paulo poderia viajar. Por que ele não poderia viajar na embarcação? Porque ficava no porto marítimo
centuriões com seus soldados e com uma lista de pessoas que estavam procurando para poder prender e levar para Roma para ser julgado. E entre a lista, o top 1 era a vida de Paulo, porque o crescimento da igreja se tornou para os romanos como um cupim que não parava de crescer. E quanto mais tinha madeira, mais o evangelho crescia. Então, dentro dessa pressão, o apóstolo Paulo estava sendo caçado. E nos pontos principais, que eram os pontos de viagem por embarcação, os centuriões estavam com listas para acabar com a vida de Paulo. Como as cidades da Palestina antiga eram todas cercadas, para Paulo poder viajar de cidade a cidade, ele tinha que viajar a pé. E como havia os salteadores e as bestas feras, que eram as serpentes, que matavam, muito provavelmente com uma picada em minutos, o apóstolo Paulo teve que passar muita necessidade para poder viajar e assim conseguir pregar o evangelho de Cristo. Eu estou dizendo porque Paulo quer ir para Roma, mesmo sabendo que vai morrer. Isso é um pouco louco. E a pergunta é, por que Paulo quer ir para Roma sabendo que em Roma a morte chegaria para ele? Porque segundo Eusébio de Cesareia, que é o escritor da história eclesiástica da igreja cristã do primeiro século, ele diz que o desejo de César era pegar Paulo, prendê-lo pela 4ª vez, porque Paulo já tinha passado por 3 prisões, e as prisões da antiga Palestina, e tanto da romana quanto da Palestina, eram prisões que eram feitas em cavernas, não é só como as nossas. As nossas são muito modernas. As delas eram cavernas que minavam água, que tinham corrente. E ali, quando a maré alta chegava, a água podia subir até a metade da cadeia, ao ponto de alguns prisioneiros sofrerem hipotermia e morrer dentro dessa cova fria, e alguns serem afogados. E assim, o evangelho crescia com esse sofrimento. Então, Paulo quer ir para Roma sabendo que Roma iria matá-lo, e que César queria a cabeça de Paulo, porque é assim que Eusébio de Cesareia escreve a morte de Paulo, que ele foi decapitado, e queria a cabeça de Paulo e apresentar Paulo como um troféu dos romanos, que a ameaça, ou pelo menos o líder da ameaça cristã, já havia acabado sendo aniquilado. Então Paulo quer ir para Roma sabendo que vai morrer. Irmão, Paulo quer ir para o caminho da morte, até Cristo está tentando impedir Paulo de ir. Pastor José, Cristo tentou impedir Paulo de ir para Roma? Sim. Aonde isso está escrito? É só você ler a primeira epístola, ou a epístola aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: eu tentei diversas vezes ir ter convosco, mas fui impedido pelo Senhor. Eu tentei por diversas vezes ir ter convosco, mas fui impedido pelo Senhor. É como se Paulo diz: eu quero ir, e Cristo diz: não vá, se você for, você morre. E Paulo continua dizendo: Deus, eu quero ir, e Cristo diz: não vá, que se você for, você vai morrer. E Paulo continua: mas eu não tenho prazer na minha vida, eu quero ir, e Cristo diz: não vá, se você for, você morre. E ele escreve dizendo: eu tentei diversas, não foi uma ou duas, várias vezes eu tentei ir, mas fui impedido pelo Senhor. Mas teve uma hora que, de tanto ele insistir, Cristo disse: se tu quer ir, você vá. Então, como ele sabe que a ida seria uma ida sem volta, ele começa já a preparar a última carta da prisão, que é a segunda carta a Timóteo, ao tratado ao seu filho na fé, dizendo que chegou o momento dele, que a hora chegaria, que ele necessitou dizer para Timóteo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Deus. E quando Timóteo, com aproximadamente 26 anos de idade, era o pastor da igreja de Éfeso, e havia muitos líderes mais antigos que não queriam aceitar o crescimento da igreja na mão de um garoto, irmão. Eu estou falando de líderes antigos que não queriam aceitar. O jovem de 26 anos pastoreando, aí Paulo dá logo uma paulada no crânio, dizendo que não desprezem a mocidade que há em ti. Aleluia! É um magnata da Escritura Sagrada, conhecido como herói da fé, que escreveu a grande epístola aos Romanos, que é uma das epístolas mais poderosas, que é conhecido pelos grandes estudiosos como o Evangelho, segundo escreveu São Paulo. Mas Paulo quer ir para Roma sabendo que não voltaria, porque ele mesmo já não tem prazer na sua vida. Paulo já não tinha mais prazer na vida dele? Não, mas o mesmo já havia deixado seu legado. O legado que ele havia deixado é que ele já era reconhecido pelos gentis como o leão entre os apóstolos, o maior de todos eles. Ao ponto de Paulo, em sua toda a vida cristã, ele alcança mais de 5 milhões de vidas salvas.
tanto presencialmente pelas palavras que foram tristas pelos seus lábios, como aussencialmente pelos discípulos que ele havia fundado, pastor Félix. Mas só que são mais de 5 milhões de vidas alcançadas. E o legado que Paulo deixou foi tão concreto, mas tão concreto, que aqueles que não tinham condições físicas por enfermidade, ou não tinham condições financeiras para poder viajar, para poder ouvir o grande apóstolo Paulo de perto, ele diz: eu consigo, que eu somente toque num utensílio que ele um dia tocou, e isso será o suficiente para me ser curado de todas as minhas mazelas ou enfermidades. Você não entendeu isso aqui? Eu estou falando que a base de fé sobre a vida de Paulo era tão pesada, pastor Luiz, mas era tão concreta, que quem não tinha condições físicas, André, ele dizia: ainda que eu nunca o veja, ainda que eu nunca o toque, ainda que eu nunca o ouça, ainda que eu nunca chegue a metros dele, para me ser curado dessa enfermidade, eu não preciso lhe ver, eu não preciso lhe ouvir, eu não preciso estar onde ele está, nem na cidade, eu só preciso tocar no que um dia ele tocou. Eu não estou falando de pegar o paletó dele e passar por cima de mim, não. Eu não estou falando de pegar o sapato dele e pisar no sapato, não. Eu estou falando que se um dia ele tocou nesse lenço, e esse lenço chegar a mim, eu tocar sobre os dedos que ele tocou, isso é suficiente para ele ser curado, para ele ser curado de todas as maneiras que um dia eu tive. Se você pode ser curado por isso. Eu estou falando de uma base de fé tão concreta, que quando o neófito na fé, a saber que o termo grego de neófito é aquele que propaga uma causa que não tem base. Como assim? Um recém-convertido que quer atuar no mundo espiritual, mas não tem fé o suficiente para atuar. E para poder atuar, ele quer usar a experiência de quem atua. Por exemplo, o recém-convertido que não tem a intimidade com Cristo para poder expulsar o demônio, querendo usar o nome de Paulo para poder expulsar o demônio, ele dizia: eu te expulso no nome de Paulo. E o espírito imundo levantado e dizia: você quer me expulsar no nome de quem? Eu sei quem é Paulo, mas e você, quem é para me expulsar? Irmão, eu estou falando ainda que Paulo não estivesse na cidade, ainda que Paulo, você é mais fundo ainda que evangelista Adriano, Paulo não estivesse no país, e alguém se levantasse para atuar no mundo espiritual, usando o nome de Paulo, dizendo: eu expulso você, demônio, no nome de Paulo. O demônio dava uma breve gargalhada e dizia: tu quer me expulsar no nome de quem? Eu sei quem ele é, mas e você, quem é para me tirar daqui? Eu estou falando de uma base. E além de ter base concreta, Paulo foi um dos únicos que cumpriu à risca tudo que Cristo disse ao ponto de dizer que, além de ir aos confins da terra, faria a obra maior do que eu faria. Estamos falando com um dos maiores viajantes, que já percorreu mais de 38 países, fundou mais de 27 igrejas. Eu estou falando de alguém que deixou tanta igreja fundada que passou a ser perseguido somente por pregar o Evangelho de Cristo. E eu não estou falando de um ministério que só foi marcado pelo sucesso. Eu encurto a introdução. Eu não estou falando de alguém que só foi marcado seu ministério pelo sucesso, pastor Felipe. Eu não estou falando de alguém que só o apogeu ministerial das curtidas missionárias Poliana marcou o ministério dele. Eu estou falando de um ministério que foi marcado através de dores. Por que através de dores, pastor? Porque houve um dia que a igreja de Corinto pensou em fechar as portas das igrejas, dizendo: pastor Luiz, o nosso desejo é parar, o nosso desejo, Paulo, é desviar, o nosso desejo é fechar as portas da igreja. Por que, Corinto, vocês querem fechar a porta da igreja, assim diz Paulo? Aí a igreja de Corinto diz: porque são muitas calúnias, muitas pedradas, muitas fofocas e muitas invejas. Mas isso é normal, missionário Poliano, porque o próprio Cristo, pastor Félix, disse acerca de Paulo para Ananias, André, Atos capítulo de número 9, versículo de número 6: eu ensinarei a Paulo o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Padecer vem do hebraico lesibol. Lesibol significa sofrer, gemer, chorar e apanhar só por causa de um nome sobre o meu nome. Por exemplo, antes dele se encontrar num nome com um caminho de Damasco, ele perseguia e ele matava.
e só persegue alguém que se acha o dono da razão e que está sendo perseguido está totalmente errado. Ele perseguia, ele matava e respirava ameaça e morte. E depois que encontra com o nome no caminho de Damasco, ele grita: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer este faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Antes de se encontrar com o nome no caminho de Damasco, ele prendia e levava preso. Todo mundo estava errado, ele era certo. Ele se assentava em uma das 72 cadeiras do Sinédrio para julgar a quem fosse, porque ele se sentiu o dono da razão pelas 613 preceitos que ele tinha na cabeça. E depois de encontrar com o nome no caminho de Damasco, ele disse: o mensageiro de Satanás me esbofeteia todo dia. Pelo que eu pedi 3 vezes para tirar de mim, Deus só gritou para mim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por quê? Porque o nome de Cristo é o único nome que faz a gente perceber que é pior do que deveria ser. O nome de Cristo é o único nome que faz a gente enxergar que é pior do que a gente imaginava. A gente andava de cabeça erguida achando que era alguma coisa. A gente andava como bambambam, com a cara cheia de cachaça, fumava tudo que tinha direito, ainda se achava que era o dono da razão. Alguém nos aconselhava: muda de vida. Você diz: o Brasil, o mundo é meu. E agora com Cristo a gente descobriu que o nome, quando impregnou da gente, só fez a gente fazer o que não devia e descobrir que tudo que a gente fez gerou uma consequência. Essa consequência a gente paga na carne até hoje, ao ponto de Paulo gritar, Romanos 7,18: quando eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Veja então, esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal já está agarrado em mim, porque eu já fiz tanto que não devia, que o mal não quer mais sair da minha carne, e Deus só diz: a minha graça basta para você. A igreja de Corinto quer parar. Olha bem isso aqui, que eu vou dar uma aplicação só entrar no microfone. A igreja de Corinto quer parar por causa de calúnia, de fofoca. Aí Paulo levanta a voz e diz: vocês querem parar por causa de quê? Só por causa de calúnias, fofocas, invejas? Gente que não foi com a cara de vocês e te julgam por causa do crescimento da igreja? Aí a igreja, quando diz: é só por causa disso. Aí Paulo levanta a voz e diz: então, antes de você pensar em parar ou desviar, primeiro, ouça a minha história. Segundo, me vele com o seu momento e veja se vale a pena parar. Aí me pergunta: Paulo, então qual é a tua história? Aí ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, que escrito está: eu sofri abismos, açoites, pedradas, desertos, naufrágios, fome, sede, frio, período de salteadores, ao ponto de dizer que carrega em mim as marcas de Cristo. Quando ele diz, Adriano, que carrega em si as marcas de Cristo, ele está dizendo no âmbito literal. Por que no âmbito literal? Porque antes de Cristo passar pela via dolorosa, sob a supervisão de um centurião estava o carrasco. A ordem do centurião para o carrasco é: pega esse Cristo, arranque a túnica dele, incline o mesmo sobre uma pedra e bata 39 vezes com a azorrague. A azorrague é a ferramenta romana que tinha 80 centímetros de altura por 6 de diâmetro e carregava em suas pontas 12 fios de couro endurecidos, que tecidos em água morna ficavam flexíveis, e nas 12 pontas de quase 1 metro de cada fio de couro, eles pegavam um pedaço de chumbo pesado com osso de carneiro. Os ossos de carneiro eram afiados em máquinas para ficar cortante com uma navalha. E ele disse: bata 39 vezes nas costas do condenado, que no caso aqui é Cristo. E em cada açoitada que Cristo levava, eram 4 camadas de pele cortada, segundo a medicina. E para quem entende um pouco de medicina sabe que 4 camadas de pele cortada é passiva, que se arranque algumas veias que ligam ao coração e se dilacere algumas artérias. O sangue de Cristo voava no meio das artérias, dos açoites, ao ponto de Cristo em 39 açoites. Um grande historiador, médico legista por nome Pierre, dizer que Cristo na via dolorosa perdeu 2,5 litros de sangue e ficou tão fraco que 50 quilos da parte horizontal foi tão pesada que ele não aguentou e deixou-a cair, sendo carregado, auxiliado por Simão Sirineu. Foram 39 açoites, senhores. Eu não estou falando de 39
39 açoites que fazem 39 feridas. Eu estou falando de 39 açoites de 12 pontas. E cada açoitada eram 12 feridas. Por exemplo, um açoite 12, 2, 24, 3, 36, 4, 48. E assim sucessivamente, ao ponto de, na somatória de 39 vezes 12, Cristo sofrer nas costas 486 feridas e perder mais de 2,5 litros de sangue. Aí Paulo diz à igreja de Corinto: eu não sofri uma quarentena de açoite, eu sofri 3 quarentenas de açoite. Se a somatória de Cristo é 39 vezes 12, que resulta em 486, a minha somatória é 486 vezes 3, que resulta em mais de 1.248 feridas. Aí Paulo olha para a igreja de Corinto, que quer parar por causa de fofoca, e diz: eu sofri abismos, açoites, pegadas, desertos, naufrágios, fome. Alguém está sentindo isso aqui? Sede, frio, perigo de salteadores. Mais de 1.248 feridas nas costas. Quer mais? Meu filho na fé, Timóteo, não se converteu me vendo ter 100 mil seguidores no Instagram. Meu filho na fé, Timóteo, não se converteu me vendo ter 50 mil seguidores no Facebook. Meu filho na fé, Timóteo, não se converteu me vendo ser popular no YouTube. Meu filho na fé, Timóteo, se converteu me vendo meio morto, meio vivo, apedrejado, eterminista, sendo arrastado pelas pernas e jogado de um precipício. Quer mais? Eu não enxergava direito, ao ponto da igreja de Colosso me dizer: nós chamamos tanto que, se necessária fora, te daríamos os nossos olhos. Quer mais? Doutor Lucas, médico formado, com a sua vida pela frente, abriu mão de viver a sua vida para viver a minha. E quando eu fui preso 4 vezes dentro de uma cova fria e úmida, Lucas ficava na grade do lado de fora agarrado, esperando a hora da visita para poder cuidar da minha saúde. Aí eu apanhei, sofri, gemi e ando mancando e continuo crente. Aí vocês querem parar por causa de inveja. Aí vocês querem parar por causa de fofoca. Aí vocês querem parar por causa de gente que, só porque não foi com a tua cara, pega o tamanho da tua saia para te julgar, falar da tua vida que não conhece, só porque Deus está te fazendo crescer. Ei, igreja, continue firme e crente. Por quê? Porque só pode falar de lágrimas quem sabe o que é chorar. Só pode falar de dor quem sabe o que é ser feliz. E de perda quem já perdeu um dia. Eu posso dizer uma coisa: as palavras da vida não podem te parar. Por que não pode? Porque nenhuma dor pode ser maior do que teu propósito. Nenhuma dor pode ser maior do que a promessa de Deus sobre a tua vida. Quer pegar isso? Então pega isso aqui. Tem gente mais forte do que você, que na tua luta desviou. Tem gente mais forte do que você, que na tua crise separou da família. Tem gente mais forte do que você, que na tua prova está tomando remédio controlado para dormir. Tem gente mais forte do que você, que na tua crise está internada no hospital feito maluco. Tem gente mais forte do que você, que na tua dor voltou a fumar maconha, voltou a beber e voltou a cheirar. Tem gente mais forte do que você, que na tua prova se matou e deixou a família por aí. Aí o diabo diz: como pode esse crente tão fraco, tão na prova, tão na lama, continuar de pé? Aí Deus se levanta do trono e grita: é porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza dele. O meu poder se aperfeiçoa. Eu vim tocar com quem tem glória para dar. Não, 30 segundos, por favor. O diabo não pode aliviar
estamos recebendo isso. Diga para o alguém. Quem sabe onde quer chegar, sabe o que tem que fazer. Ah, não, você diz por dizer. Olha no olho, entra na consciência. Quem sabe onde quer chegar, sabe o que tem que fazer. Não interessa quem diz que é impossível. Não interessa quem diz que não vai dar. Você sabe onde quer chegar, então dá um jeito de fazer o que você sabe. Porque Deus está dizendo que você vai crescer independente da batalha de você ter a vitória garantida. Porque quem te chamou é fiel para cumprir. Meu tempo acabou. Essa aqui. Quer saber de uma coisa? Você sabia que vento nenhum destrói a vida de quem tem projeto? É verdade. Na vida de quem tem promessa, vento não mata, vento alimenta. Vou falar. Na vida de quem tem promessa, vento não mata, vento alimenta. Pastor José, vento alimenta, me prova. Sim. Zacarias capítulo 3. O texto diz que o sumo sacerdote Josué estava advertindo diante do anjo do Senhor. E Satanás a mão direita para lhe opor, dizendo: errou é meu, pecou é meu, falhou é meu, caiu é meu. O anjo do Senhor se levantou e disse: vai-te, Satanás, porque era para mim unção tirada do fogo. O termo tição no original é brasa. Que tipo de brasa? Brasa semelhante à da churrasqueira. Como você faz para o fogo pegar na churrasqueira? Você joga a faísca e pronto? Não. Para o fogo pegar na churrasqueira, você joga a faísca e começa. Aí o diabo vem gritando. Se o fogo soprar, ele desvia. Se o vento chegar, ele para. Se o vento chegar, ela sai da igreja. Se o vento chegar, ele desvia. Aí Deus está dizendo aqui não. Aqui quanto mais o vento sopra, mais o fogo pega. Aqui quanto mais o vento sopra, mais o fogo pega. Você falou? Ano passado tu disse que era o teu último culto. Já estamos quase em 2020, tu está aqui ainda. Você falou? Você não tu disse que não aguentava esse casamento, tu não está acabando e tu está casado ainda. É Deus dizendo: aí diabo, soprou vento para aquecer lenha para pegar mais ainda. Para Paulo. Qual é a pergunta que fizeram para Paulo? Paulo, tu apoiou tanto, tu sofreu tanto, tu chorou tanto, tuas costas é toda dilacerada. As palavras diz que se alguém te visse Paulo tomando banho no meio dos desertos, ou entre as fendas da rocha que brotava água, porque o missionário tinha que se banhar no meio dos matos, porque não tinha uma casa então de algum cristão. Se alguém visse Paulo se banhar, ao tirar a túnica, as costas dele era carne viva e dilacerada, porque ele sofria fome, sede, frio e desertos. Quando o texto diz que em 2 Coríntios que ele sofre desertos, ele sofre dois tipos de desertos. Qual é o primeiro? De dia e à noite, diurno e noturno. De dia, 58 graus térmicos, mais de 45 graus, chegando até 58. O corpo dele esquenta tanto, mas como ele ainda está em viagem, bate à noite. E de repente a temperatura cai para 8 abaixo de zero. Muito frio, ferida aberta, mal cicatrizada. Ele sofre choque térmico corporal. E alguns dizem que ele sofre até hipotermia. E no meio desse sofrimento que ele sofre, alguém pergunta: tuas costas é toda dilacerada, você apanhou, você passou fome, você passou sede, você passou frio, foi preso 4 vezes, irmão. Uma prisão era o suficiente para ficar traumatizado. 2 prisões, eu já peço a morte. Eu, José, na 3ª prisão, amarraria uma corda no pescoço e matava. Paulo sofreu 4 prisões, sofreu como ninguém, e agora está indo para Roma sabendo que vai morrer. E alguém pergunta: como tu continua crente? Ele diz: como eu continuo, não sei. Eu só sei que eu já apanhei tanto, que eu já sofri tanto, que eu já gemi tanto de dor, que eu só tenho uma palavra para dizer para vocês. Qual, Paulo? Não viu mais eu. Aleluia! Mas Cristo vive em mim. Essa não vai dizer: não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Sabe por que acham a gente louco? Porque você aguenta tipo de coisa que o ímpio não aguenta a metade. Por isso que dizem loucura.
Tem gente que olha para você, que é vizinho teu, que diz: eu passando a metade do que você passa, eu surtaria. Eu passando a metade do que você passa, eu largaria esse marido há muito tempo. Eu passando a metade do que você passaria, eu já tinha matado alguém, já até desviaria. Aí Deus se levanta e grita: por isso que eu não te levantei, levantei ele. Porque eu sei para quem dou a chamada e certa onde ele aguenta. Você vai vencer as crises. Eu estou falando que Paulo sofria batalha, gente. Já tinha para me ter treinado no fone. Essa mensagem é muito grande. Eu estou falando que Paulo, meu pastorzão, sofria batalhas ao ponto de dizer à igreja de Galácia, escrever a carta aos Gálatas, dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. A tradução original diz, André, que ele diz: eu me faço prisioneiro de Cristo. Sabe por que ele se faz prisioneiro de Cristo? Porque ele tinha um espinho na carne. O maior apóstolo não era santo. O espinho na carne que ele tinha, fazer ele querer, fazer o que não devia fazer, ao ponto de dizer: o diabo faz assim na minha cara, bate pra lá, bate pra cá, bate pra lá, e eu falo pra Deus: tira isso de mim. Aí Deus está dizendo: não aguenta, a tentação vai vir, mas a minha graça te sustenta. A tentação